Empreendedores, Estratégia e Esperança. Seja bem-vindo a mais um podcast do Agrotalento Consultores, em que a gente chama alunos, amigos, parceiros que a gente gosta, que a gente tem contato, que a gente quer estar mais próximo para compartilhar experiências, aprendizados, erros e acertos nessa jornada de se tornar um consultor de sucesso no agro. Hoje a gente tem aqui como convidada uma amiga e aluna do Agrotalento da primeira turma, Adriane Zarte, que faz um trabalho muito bacana de bem-estar animal aí na pecuária. Adriane, seja muito bem-vinda. Tem muita alegria, muito bom ter você com a gente aqui. Seja bem-vindo. Olá, Miguel. Obrigada. Olá para todo mundo que nos escuta aí. É uma grande honra poder estar aqui conversando e contribuindo aí de alguma forma para a carreira de todos os que estão aí nos escutando. Maravilha. Adriane, o que a gente vai fazer aqui é uma conversa mais do que uma entrevista. Então, eu tenho vários temas aqui, alguns temas que eu tenho como ideia de assuntos para a gente conversar, mas você pode me perguntar, a gente vai trocar e vai conversar aqui. O meu objetivo aqui também é te servir, trazer o que você precisar, o que você quiser de pergunta, de tema, de sugestão. Eu estou aqui à disposição para te ajudar. Então, se tiver algum tema que você quer discutir aqui, a gente pode trazer aqui para a gente falar. Eu comecei a gravação falando de 3 ex-empreendedores, estratégia e esperança. Isso é uma das coisas que está muito claro para mim, que são 3 palavras e 3 temas ultra importantes no mundo, em especial hoje, mas continua, não é pela crise, pela situação do momento, aí, coronavírus que a gente está passando, mas pela demanda do mundo de empreendedor é quem entra em ação, quem faz, quem toma decisão, quem é independente, quem gera valor para depois ser remunerado. O empreendedor ele é pago por último, ele gera valor e depois ele é pago só pelo valor que ele gera, que ele entrega e que ele agrega para o mundo. E estratégia da gente pensar de forma organizada, de forma estruturada, a gente ter pensamento acurado, a gente saber analisar o que está acontecendo, fazer as perguntas difíceis, ter uma visão do todo, ter uma visão de longo prazo, e isso também é uma coisa que faz toda a diferença todos os dias, em especial hoje. E esperança é a expectativa do bem, O oposto, eu aprendi que esperança é o oposto de medo, medo é a expectativa do mal, é esperar que o mal vai acontecer, e esperança é esperar que o bem vai acontecer, ao mesmo tempo que a gente é estratégico. O estratégico faz as perguntas difíceis, encara a realidade nua e crua, ao mesmo tempo que a esperança permite a gente ter uma fé inabalável no futuro. Então, tem as duas coisas ao mesmo tempo. E isso tem sido um lembrete constante para mim nesses dias. E tá aqui falando para você também um recado para mim, de lembrar assim, quanto de empreendedorismo eu posso colocar em cada uma das minhas ações, quanto de estratégia eu posso colocar em cada uma das minhas ações e quanto de esperança eu posso colocar em cada uma das minhas ações. E para entrar nesse tema aqui, eu quero te perguntar, que é o primeiro pilar, a primeira base de 10 temas que a gente está trabalhando dentro do Agrotalento Consultores, que é propósito, Você teve uma jornada muito bacana, muito bonita de encontrar e se identificar e se conectar com um propósito, e eu vejo que isso gerou frutos muito interessantes no seu trabalho, na sua carreira, no seu negócio. Então, conta um pouco sobre esse movimento aí de cristalizar, de consolidar o seu propósito, e quanto que isso gerou de resultado para você. Legal, Miguel. Já que você falou que era um bate-papo, eu vou começar só comentando uma coisa que você falou em relação à esperança. Eu nunca tinha parado para pensar muito sobre o significado da palavra esperança, e esse significado que você deu aí de ser um pouco o oposto do medo, achei bacana, até porque esses dias eu estava conversando com um colega, com um amigo, e ele comentou assim que, se você tem que ter esperança é porque a coisa já está ruim. Ele quis dizer que se você tem esperança em alguma coisa já não está bem, aí você precisa ter esperança para salvar aquilo, enfim, para tocar aquilo. Então é uma visão um pouco diferente aí a tua em relação à esperança. Mas enfim, comentando aí a sua... Esperança é esperar que as coisas vão dar certo, que as coisas vão ser positivas, Não é que tá ruim, não. Eu tenho esperança quando está tudo dando certo, também tenho esperança, Então, você vê que tem muitos significados aí para a palavra. Acho que é uma palavra bem ampla e a gente pode ficar horas argumentando aqui vários fatos. Mas, enfim, acho que é importante cada um entender o que ela significa realmente para você, porque muitas vezes a gente fala dela sem entender realmente o que ela significa para nós. Mas falando aí sobre a questão de propósito, eu acho que, você falou uma coisa super importante. Eu, quando comecei o Agrotalento, lá em 2015, se eu não me engano,
2015, 2014, 2015, e eu nem entendia o que era propósito. Eu lembro quando a gente começou as primeiras aulas, quando começou a falar de propósito, tipo, não fazia muito sentido na minha cabeça. E da mesma forma que tu falava em carreira, o que você quer para sua carreira, legado, eu nunca tinha parado para pensar nessas coisas. Para mim era um modo operante de trabalhar, eu queria realizar, queria fazer as coisas que eu tinha que fazer, o meu planejamento era o que eu ia fazer na semana seguinte e nada muito mais a longo prazo, até porque eu não sabia nem o que esperar de mim a longo prazo. E realmente eu acho que um dos principais impactos que o agrotalento teve na minha vida foi começar a pensar mais sobre isso. E comecei a entender que, poxa, né, qual que é o meu propósito? O que eu preciso entender? No início eu comecei a ficar frustrada porque eu não tinha um propósito, porque eu não conseguia entender. Então a primeira coisa foi um pouco frustrante, e depois, né, como que eu poderia, né, chegar a esse meu propósito? Entender realmente no que eu era boa, em que eu poderia contribuir aí com o mundo, e o que poderia também, né, me trazer um retorno financeiro. Então tudo começou, acho que, de uma jornada realmente de autoconhecimento, né, de me entender, de entender o que me fazia feliz, o que eu gostava e também o que eu era boa, o que eu sabia fazer bem feito. E saber entregar valor nisso aí pro meu cliente e pro mundo, e com isso, óbvio, tendo um retorno financeiro. Então, eu acho que a jornada começou em se conhecer, em realmente entender esses pontos em mim, principalmente o que eu era boa, o que eu sabia fazer bem feito, o que eu sabia fazer de diferente, em que eu me destacava das outras pessoas. E juntando algo que me desse prazer. Então, quando eu comecei o agrotalento, eu não falava em bem-estar animal, eu não falava na parte de manejo, e toda essa minha carreira que eu estou construindo na consultoria em bem-estar animal e sanidade vem justamente de eu me conhecer melhor, entender o que me incomodava, né, o que me tirava o prazer também no meu trabalho, que eu acho que começou daí a questão do bem-estar animal. Eu comecei a entender que eu amava estar dentro do curral, que eu amava estar trabalhando com gado, que eu adorava estar na fazenda, mas o que me frustrava ali dentro era justamente eu não concordar muitas vezes em como as coisas eram feitas dentro da fazenda. E aí, a partir desse incômodo, dessa frustração, eu comecei a estudar a parte de manejo para conseguir ajudar, porque eu sentia que eu via algo que eu não sabia, que eu sabia que não era correto, ou sabia que poderia ser feito de forma melhor, mas não tinha a menor ideia de como ajudar. E aí eu comecei a buscar como ajudar as pessoas a trabalhar de uma forma que eu achasse que era melhor. E aí acabou, né, as coisas foram acontecendo, eu acabei conhecendo a técnica Nada nas Mãos, né, através do Dr. Paulo Loureiro, inclusive através também de uma ajuda do agrotalento, dos programas do Beef Point, e as portas foram se abrindo, né, aos poucos. E aí eu falo que as coisas foram acontecendo, foi um caminho natural. Eu acho que as coisas acabaram simplesmente fluindo. Muito bom. Aqui tem uma coisa que você chamou a atenção, que é muito interessante, é que você falou assim, quando eu comecei o agrotalento, isso me gerou uma frustração e um incômodo, e eu não lembro agora exatamente a palavra que você usou, mas um incômodo de, puxa vida, qual é o meu propósito? Eu não tenho propósito, eu não sei qual é o meu propósito. E quando acontece isso, e esse incômodo, ele não é por acaso, né, é intencional que isso aconteça, quando acontece isso, você pode seguir dois caminhos. Um caminho é você anestesiar esse incômodo, você colocar ele para debaixo do tapete, você fingir que ele não existe e você procurar evitar esse incômodo. E quando você faz isso, na maioria das vezes, isso só gera mais você coloca para o futuro esse incômodo multiplicado, né? Essa insatisfação multiplicada. E quando você encara o incômodo, encara a frustração, que é o que você fez, aí você abre a porta para você procurar, para você descobrir, para você cavucar sobre o que realmente faz sentido para você. E isso é uma coisa super interessante, porque não é só saber essa pergunta, é deixar incomodar e deixar doer, ao mesmo tempo que você liga o radar, né? Você liga a sua atenção, você liga a sua presença para perceber coisas que fazem sentido com você, né? E aí uma das coisas que a gente tem falado, ajuda as pessoas a trabalharem, quais são os momentos, quais são as histórias, quais são as decisões, quais são as passagens da sua vida até agora que são mais importantes emocionalmente, quais são os momentos, as passagens, decisões, erros e acertos que mais te marcaram de alguma forma até agora.
E quando você identifica esses elementos, esses momentos, essas situações, e muitas vezes são momentos tristes também, ou momentos difíceis também, é uma janela para você identificar o seu propósito, porque as coisas mais importantes, as coisas mais marcantes são onde está o seu propósito. Então, esse exercício é muito interessante. Nesse momento que a gente está passando agora, por exemplo, esse é um momento que provavelmente a gente vai lembrar dele, onde a gente estava, o que a gente estava fazendo, desse momento, para quem vai ver isso no futuro, né? Hoje é 23 de março de 2020, né? A gente está em plena quarentena, início da quarentena do coronavírus. Uma das perguntas que eu tenho me feito muito é como eu quero me lembrar dessa situação e como eu quero me sentir em relação a como eu lidei com essa situação que é super, né, desafiadora, né? Para algumas pessoas mais ou menos, mas se olhar, tipo, o seu negócio, o seu trabalho teve um monte de adiamentos. O meu tinha 3 grandes projetos de palestras e treinamentos que eu ia fazer nessas 2 semanas agora, esse final de semana que passou, final de semana seguinte, que foram adiados, assim, para frente, com alguma... Possivelmente vai acontecer algum dia, né? Aquele negócio assim... fora 6 eventos que a gente ia fazer esse ano, 2 encontros de Mastermind, esse semestre a gente ia fazer 6 eventos, 2 encontros de Mastermind agora no início de abril, tudo isso está adiado, né? Então, a dificuldade, ela não é pequena, né? E aí, a gente tem que se perguntar como eu quero lembrar disso, né? Como que eu quero lembrar, como que eu passei por essa situação, por esse momento, por esse desafio, né? E isso é realmente muito interessante. E tem gente que, quando a gente fala sobre propósito, acha que é uma coisa assim meio que poesia. Puxa, o Miguel gosta essas coisas viagens e bonitas e legais e tal, né? Não é de jeito nenhum, né, poesia só, né? É você encontrar uma coisa que vale a pena você gastar sua vida. Quando você tem propósito, quando você sabe o que você tem que fazer, o que você quer fazer, você tem muito mais resiliência, tem muito mais constância, tem muito mais energia e você atrai muito mais as pessoas alinhadas e conectadas com a sua verdade, com os seus valores, e aí tudo fica mais fácil, né? Exato, parece que os caminhos vão se abrindo, simplesmente os caminhos, as coisas vão acontecendo. Os caminhos vão se abrindo e assim, eu faço essa pergunta para algumas pessoas e elas dão risada, né? Você pega quantos clientes você tem. Eu tenho 100 clientes, eu tenho 50 clientes, eu tenho 20 clientes. Não sei quantos clientes você tem hoje, assim, quantas fazendas e empresas você atendeu nos últimos 12 meses? Dá um chute aí, mais ou menos, um número para eu te falar. De clientes de consultoria fixo, a gente tem 10. Putz, agora, quantos a gente atendeu? Pô, vamos colocar aí... Nos últimos quantos? No último ano? Último ano. Pode colocar 3 por mês? Dá 36, dá uns 50 clientes, vai? Mais ou menos. Vai ter uns 50 clientes. Agora, imagina o cenário. Você tem 50 clientes. Imagina o cenário de eu pegar para você, você falar assim, olha, você identifica os 2 clientes que mais deram dor de cabeça, que mais estavam desalinhados, que estavam com mais complicação, que menos foi fácil e factível dar resultado. Você imagina eles? Imaginou eles aí? Sim, já imaginei. Foi fácil. A sua cara foi ótima. Agora é o seguinte, eu vou te falar o seguinte, você tem 50 clientes hoje, se eu tivesse uma mágica, uma varinha mágica, eu falo assim, a partir de agora, a Adriane tem 100 clientes, pagando em média o mesmo valor que os 50 pagam hoje. A única característica é que esses 100 clientes, eles são iguaizinhos aos seus 2 piores. Nossa Senhora. Imagina como ia ser a sua vida. Inferno. Ia ser um inferno em todos os aspectos, porque os clientes mais desalinhados, os clientes menos conectados, os clientes com menos alinhamento de visão, de valores, de propósito, além deles darem menos resultado para eles e para você, e darem mais estresse e insatisfação, eles também dão prejuízo, porque custa mais atender eles. É mais caro vender para eles, é mais caro entregar, é mais caro. E aí, você ter uma clareza de propósito é justamente um filtro fortíssimo de
que tipo de perfil que mais faz sentido com... E não é que aquele cliente não serve, ele não conecta com você, né? Tem um ditado antigo que fala, toda panela tem sua tampa, né? Ele vai se dar muito bem com alguém, não vai ser com você, né? Então esse exercício é muito, muito interessante, muito poderoso. Então, cuidado com o seu desejo de, por exemplo, vou dobrar o meu número de clientes, e aí você vai fazer uma série de ações que muitas vezes vai aumentar absurdamente o número de clientes desalinhados, né? E a gente não quer isso. Eu quero dobrar o meu número de clientes ideais, eu quero dobrar o meu número de clientes totalmente alinhados comigo, que isso aí faz todo sentido, né? Então... E eu acho que uma coisa que faz sentido aí, Miguel, que me ajuda um pouco, é porque eu posso trabalhar tanto com a prestação de serviço como com o trabalho de consultoria. São duas coisas paralelas. A maioria dos meus clientes de consultoria, a grande maioria, não todos, começaram primeiro como uma prestação de serviço. Eu prestei um serviço, eles gostaram de mim, gostaram da minha equipe, gostaram do nosso propósito e entenderam que a gente poderia agregar mais à fazenda e acabaram virando clientes de consultoria. Agora, tem muitos clientes que a gente vai para prestar um serviço, dar, por exemplo, um treinamento específico na fazenda, e o cliente quer uma consultoria, mas você entende que, assim, não dá, não se encaixa no seu perfil, que é esse cara que só vai te dar dor de cabeça e... Não que o problema seja a pessoa, mas é a forma como ela toca o trabalho dela, às vezes as diferenças realmente, como você falou, entre o perfil nosso e o perfil da pessoa. E aí é a hora que você fala assim, meu amigo, a hora que você precisar dos meus serviços, eu estou à disposição. Mas é isso que eu tenho para te entregar por hora, que eu acho que consultoria não vai dar certo, não vai fluir. E aí, assim, a gente poder ser franco nisso ajuda muito, porque muitas vezes... Tem várias coisas para a gente falar disso que você falou aqui. Primeiro, assim... É muito inteligente e pouca gente tem isso, você ter uma clareza de portfólio de produtos. Quais os diferentes tipos de produto que você pode vender e você pode entregar para diferentes perfis de cliente. Por exemplo, um curso online de entrada nosso, um curso mais barato, que tem pouco envolvimento meu, que tem pouco contato, a gente tem um filtro muito menor de como essa pessoa entra. Na verdade, se ela vai entrar ou não, é muito mais da mensagem, ela se conectar com a mensagem, já tem um filtro aí. Quando ele entra num produto como o Agrotalento, que tem um acompanhamento, uma participação minha maior, o preço é maior, então o filtro maior, e a gente fala muito mais coisa para filtrar essa pessoa. Quando você vai para o outro ponto, para o outro extremo, para o Mastermind, tem um processo seletivo ativo de falar não para muitas pessoas, e falar não com o maior carinho, o maior cuidado, né? Fala tipo, o Miguel não gosta de dinheiro? Não, gosto muito de dinheiro, mas não está no momento daquela pessoa, não faz sentido nem para ela, nem para mim, nem para minha empresa, a gente começar esse relacionamento comercial nesse aspecto. Inclusive, já negou mais gente do que aceitou até hoje no Mastermind. Então, é uma coisa que parece surreal para outras pessoas e é uma decisão, tem sentido estratégico, né? Agora, além disso, né? Então, assim, você ter o portfólio de produtos, você entender qual você atende. Tem uma outra coisa que eu anotei ao ouvir você falar aqui, que é uma coisa que a gente está trabalhando para fazer para a gente cada vez mais intenso. A gente já faz isso de uma forma mais informal, e para produtos mais premium a gente faz isso, mas como é que você ter uma ferramenta de diagnóstico do seu... antes de você vender para o seu cliente, em que você avalia a realidade do cliente, ele avalia com você a realidade dele, e com base nisso fica óbvio para os dois se é o momento certo ou não de vocês trabalharem juntos, né? Então, assim, como que você poderia fazer, que perguntas, né? Estou colocando aqui uma coisa, não para você me responder agora, mas para você pensar, que perguntas você pode fazer para o seu cliente, como um questionário pré-contratação de consultoria, que eu estou entendendo que o serviço é uma coisa pontual, a consultoria é uma coisa continuada e que requer um envolvimento maior, uma proximidade maior, né? O serviço é uma consultoria também, é uma venda de conhecimento, é uma venda de acesso a você, mas é pontual, e o outro é continuado. Para você sair do pontual e ir para o continuado, que perguntas você poderia fazer num questionário em que validasse para você e para o cliente dois possíveis caminhos, que ele saísse de cima do muro ou que ele fale alguma coisa tipo, não, caramba, tudo que eu preciso é fechar com a Adriane agora, ou puxa vida, agora eu tenho muito mais clareza
que não é o momento certo. E a Adriane está falando que não pode me atender agora, e eu entendi completamente essa situação. Perfeito. Acho que tem dois pontos aí que eu queria comentar. O primeiro, assim, a maioria dos consultores que eu conheço, a maioria, digamos que muitos deles, principalmente empresas de consultoria que estão começando, é difícil, às vezes, você fechar, por exemplo, um contrato de consultor, não entender o que você pode realmente ajudar. Então, a maioria e você só consegue entender isso quando você vai na fazenda, quando você vê a fazenda, quando você conversa pessoalmente com a pessoa. Então, muitas vezes, a gente trabalhou dentro da Personal Tech por muito tempo dessa forma. Por exemplo, você me ligava, Adriane, eu quero trabalhar com vocês, eu quero uma consultoria disso, daquilo. Então, tá bom. Então, nós vamos fazer uma visita de prospecção, que era a visita que a gente falava, visita de prospecção, para ir aí, né, conhecer o teu trabalho, ver de que forma que a gente pode te ajudar. E é difícil você cobrar do cliente por essa visita de prospecção. Então, a maioria das vezes a gente não cobrava por essa visita. Às vezes a gente cobrava o deslocamento, entendeu? Se a fazenda era longe, se ficava fora da rota, cobrava o deslocamento. Só que é uma atividade que demanda, né, da mesma forma, o nosso tempo, não só o tempo da visita, como depois da criação da proposta, né, de trabalhar o que a gente pode ajudar esse cliente e tudo mais. E isso me frustrava um pouco, porque você perdia um tempo, uma energia e depois, às vezes, você chegava lá, você já se dava conta de que o negócio não ia ser para frente, mas você já tinha gastado, você já estava dependendo do seu tempo e aí você acabava tocando aquilo para frente. Então, hoje eu não trabalho mais dessa forma, a gente não faz mais visitas de prospecção, a não ser em casos muito específicos. Normalmente, quando alguém me liga, né, querendo um trabalho de consultoria, eu falo, não, vamos marcar então o primeiro treinamento, né, dentro do que você precisa, disso, eu vou para fazer outro treinamento. E aí, a gente vai se conhecer, você vai conhecer a minha empresa, a forma como a gente trabalha, eu vou conhecer você, eu vou poder entender se eu posso te ajudar ou se eu não posso te ajudar, se faz sentido o meu trabalho ou não aí, para te poder daí te fazer uma proposta, porque a gente trabalha com diferentes tipos de clientes. Então, tem clientes que demandam de presenças e aconselhamentos mensais, realmente, e tem clientes que eu posso visitar a cada 6 meses na fazenda, mas posso dar uma consultoria mensal em termos de análise de dados e tudo mais. Então, assim, cada cliente é um cliente, aí você tem que formatar o seu trabalho de acordo com ele. E isso você só vai entender depois da primeira visita. E outra coisa que eu queria comentar também, aí só fazendo uma observação um pouco engraçada, eu tenho um dos meus sócios, que é o Álvaro, que ele é uma pessoa que ele consegue captar muito bem o que o cliente precisa, sabe? E sempre nos nossos maiores desafios, né, para captar um cliente importante, a gente levava ele, porque ele conseguia entender exatamente o que a pessoa precisava e conseguia tipo assim, vender, digamos assim, o nosso trabalho. E aí uma brincadeira nossa é que quase todas as vezes o cliente olhava para ele e falava assim, é exatamente isso que a gente está precisando. Aí a hora que o cliente falava isso, a gente já olhava um para a cara do outro e falava, ô, baixinho. Exatamente, sempre ele conseguia fazer o cliente falar essa frase. E foi exatamente a frase que tu falou agora, me fez lembrar essa habilidade que ele tem de entender qual que é a dor do cliente. Isso aí, muito interessante. Você falou várias coisas aqui muito interessantes, eu quero marcar aqui. Primeiro, é o seguinte, o que o Álvaro faz, você está dizendo que o Álvaro faz, que é captar o que o cliente precisa, essa é uma habilidade treinável. Todas as pessoas que vendem consultoria precisam desenvolver. Tem como você desenvolver isso, né? Tem como você entender isso, porque isso é um processo muito parecido com o que um médico faz na primeira consulta, de perguntar uma série de coisas e escutar de uma forma ativa e escutar o que não está sendo dito. Então, assim qualquer pessoa com uma dedicação, com empenho, com decisão para isso, consegue aprender a captar o que o cliente quer e o que o cliente precisa, que são duas coisas diferentes, muitas vezes, e você precisa entregar os dois. Se você entregar só o que ele quer, ele não tem o resultado que ele gostaria, e aí ele fala que você é um incompetente, com razão, porque você tinha que ter entregue o que ele precisava também, né? Então, cuida para entregar o que ele quer e o que ele precisa. Isso é uma coisa. A segunda coisa, você falou assim, era muito difícil cobrar a visita de prospecção. E eu diria que seria impossível com esse nome, para começar. Né? Visita de prospecção não dá para cobrar. Tipo, é uma visita de prospecção. Né? Tipo, como assim? Não faz o menor sentido cobrar. Então, a maneira, você precisa, e a gente tem isso, a gente ensina isso hoje em várias etapas, né?
A primeira coisa, por exemplo, se alguém quer contratar uma palestra minha, se alguém quer contratar uma consultoria minha, se alguém quer entrar no nosso grupo de Mastermind, tem um processo muito parecido que é a primeira etapa de todas. Miguel, quero saber qual é a sua consultoria. Miguel, preciso contratar uma palestra sua. Eu falo, primeira coisa que você precisa fazer é preencher esse formulário. Eu dou o link do formulário se está tendo uma relação online. Nesse formulário tem uma série de perguntas para eu entender a situação, o momento, a realidade, o que ele espera do trabalho e também por que ele chegou até mim. Porque, assim, quantos palestrantes você pode contratar para dar palestra no seu evento hoje? Hoje, nenhum, né? Porque ninguém está fazendo evento. Boa, bem lembrado. Tem nem evento no atual momento. Tem infinitas opções, né? Eu não sou a opção mais barata. Na verdade, eu sou das opções mais caras que tem. Uhum. Então, assim, por que essa pessoa quer a minha palestra e não outras infinitas opções? Eu preciso entender isso também. E nesse questionário, no meu questionário, já tem inclusive o preço do serviço, quanto custa e se ele pode investir esse valor. E não é uma pergunta com julgamento e nada, você pode investir no seu negócio esse dinheiro hoje? Sim ou não? Se a pessoa fala não, é uma outra conversa, porque a pessoa não está no momento em que ela não pode investir, está tudo bem. Né? Então esse é um ponto-chave. Além disso, esse é o primeiro ponto de contato, a primeira conversa, que cada vez mais a gente está trabalhando em ensinar como fazer isso e profissionalizar e refinar esse processo. Todo consultor precisa ter um processo de validação do cliente antes de você falar o que você fez aí. Porque você receber cobrar o deslocamento para fazer uma visita de prospecção é caríssimo, porque você tem um custo brutal de tempo para fazer isso, e tempo é a coisa mais valiosa que tem, né? Dinheiro você não recupera, tempo você não recupera. Então, só que aí você resolveu isso de uma maneira intuitiva, que é justamente esse. Qual que é o primeiro serviço que eu posso vender para essa pessoa, não com o objetivo de ganhar muito dinheiro com isso, mas que cria a oportunidade de geração de valor mútuo. Eu te entrego alguma coisa boa, ou seja, um treinamento, e não uma visita de prospecção, e você me paga por esse serviço para, a gente começar um relacionamento comercial. Se você quer contratar a minha consultoria, você vai contratar. Então, contratar agora faz todo sentido você contratar uma coisa pontual. Se você não quer pagar na frente, não faz sentido você pagar agora. Mas se você quer pagar um projeto bem maior, por que você não gostaria de comprar uma coisa pequena agora para a gente, mais do que tudo, conhecer e se relacionar comercialmente, profissionalmente? Então, só que essa proposta também tem que ser uma proposta de algo interessante para o cliente. Você tem que entregar valor. Quando você vende um treinamento de um dia, você está entregando valor ali. E você, mais do que isso, você está conhecendo o cliente. Então, você está fazendo muito bem feita essa etapa. E a parte, o que talvez você vai incorporar mais é esse elemento anterior de que questionário o termo em inglês é assessment, é como se fosse um teste, um diagnóstico. Uhum. Né? Uhum. É baseado em perguntas de realidade atual e de projeto futuro, e também, ao mesmo tempo, você está de forma intuitiva e de forma automática durante esse processo, entendendo o cliente, esse cara vai dar problema? Esse cara vai ser esse é um cliente que eu dou conta de entregar ou não? Exato. Não é quando eu falo dar problema, não é que o cliente não serve ou é defeituoso, não é isso. Ele só não está casando comigo. Exato. Toda panela tem sua tampa, tem N outras opções para ele trabalhar. Inclusive, o meu trabalho, é identificar se eu sou a melhor opção para o problema dele. Porque se não for, se o cara acontece direto isso. O cara quer muito contratar um serviço nosso, mas o problema dele é um problema que não é a nossa especialidade. Então não faz sentido nenhum eu cobrar o meu preço, que é um preço premium, para entregar uma coisa que não é a minha especialidade. Perfeito. Porque aí essa troca de valor, mesmo que o cara queira comprar, a chance de dar algum desencontro é muito grande. E aí tem uma outra coisa que tem a ver com propósito, tem a ver com histórico, tem a ver com trabalho, tem a ver com marketing, com vendas, com negociação, com posicionamento, como que você pode fazer isso? Falar não para clientes que não estão alinhados é quando você tem clientes num número bom
e potenciais clientes no número bom. Uma das maneiras mais interessantes de você entender o seu negócio de consultoria, Adriane, é você pensar, eu tenho duas listas. Eu tenho uma lista de potenciais clientes e eu tenho uma lista de atuais clientes. Todo dia você tem que estar aumentando essas duas listas. Se essas duas listas estão crescendo, você está evoluindo. E quanto mais, quando você chega num limite passa um limiar de tamanho dessas duas listas, acontece uma coisa que eu imagino que já está acontecendo com você. Você pode falar não para clientes que não fazem sentido. E quando você pode falar não, só quando você pode falar não, acontece uma coisa muito interessante. Acontece que você está na posição que você vai ser capaz de fazer o seu melhor trabalho. Perfeito. Eu queria comentar duas coisas, Miguel, se tu me permite. A primeira é em relação ainda ao assunto anterior, a questão, né, da prospecção, entre aspas, ou digamos assim, do conhecimento do seu cliente, né? Tem duas experiências que eu já tive em relação a isso. Uma eu acho que assim, a forma como você tem essa conversa com o seu cliente, de conhecer o seu cliente, você tem que ter habilidade para fazer isso, né? Você tem que ser bem feito. Eu já vi erros de colegas que chegaram para fazer esse trabalho de conhecer o cliente e não sabe conduzir a conversa. E acaba fazendo perguntas que o cliente não quer responder. Ou eu já vi colegas que foram conversar com os funcionários do cliente e o cliente não gostou. Falou, o que ele quis saber com os meus funcionários? Enfim, o cara estava cheio de boa intenção, mas ele não soube conduzir a conversa. Então, acho que esse é um negócio que você tem que... você aprende, né? Principalmente fazendo, e você tem que ter esse feeling na hora de conversar, de saber até onde você pode ir, que caminho ir. Às vezes você vai por um lado, você vê que não é aquele lado, você tem que driblar e ir para outro. Então, você não pode ter a mente também muito engessada. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, eu ia tipo com um formulário das coisas que eu tinha que saber daquele cliente e espaço para eu anotar. E aí, assim, era muito difícil para mim conseguir prestar atenção no que o cliente estava falando, anotar o que eu tinha que anotar, e aí eu achava extremamente desagradável ter que ficar escrevendo o que o cliente estava falando na frente dele. Então, eu ia com aquele formulário das coisas que eu tinha que saber, mas eu nunca conseguia preencher o meu formulário, porque eu não preenchia ele, eu deixava ele ali em cima da mesa, de vez em quando eu dava uma olhadinha, mas a conversa tomava o seu rumo, e na maioria das vezes eu olhava, chegava no final, eu ia olhar o meu formulário que eu tinha que preencher, eu falava, nossa, eu não fiquei sabendo, não perguntei isso, não deu tempo de perguntar isso, enfim. Mas a conversa acabou indo para outro lado, então, e não é que foi ruim. Tinha coisas ali que para aquele cliente não interessava, então não tinha que seguir aquele formulário. Então, às vezes, a gente vai com essa ideia muito fechada e você tem que ter essa habilidade de conduzir essa conversa. Esse era o primeiro ponto que eu queria comentar. Posso mandar a real? E o segundo, em relação a essa questão, pode. Seguinte, você falou várias coisas aí que tem uma parte que é fato e uma parte que é história. Uhum. Não sei se você percebeu, eu estou anotando várias coisas do que a gente está falando aqui. Você tinha visto isso, certo? Uhum. Faço aqui assim e tal. Você se sentiu desconfortável comigo fazendo isso? Não, de forma alguma. Eu também fiz várias anotações aqui. Você também fez anotações. Eu também não me senti nada desconfortável. Então, anotar coisas na frente do cliente não é uma demonstração de desrespeito de forma alguma. Inclusive, é uma demonstração de atenção e de interesse e de foco na pessoa. A segunda coisa inclusive, isso é uma coisa que vendedor, se souber esse negócio, pode usar isso de diversas formas, né? O fato de eu estar com uma prancheta preenchendo uma coisa aumenta a minha autoridade percebida pela pessoa. Tipo, do mesmo jeito que quando eu falo o preço ou quando eu entrego uma proposta é diferente. Ou quando o garçom fala o preço do produto ou ele entrega o cardápio com preço é diferente. Está documentado ali. Quando você tem um questionário, você mostra que você está preparado, que você é profissional, que você é organizado. Agora, possivelmente o seu questionário pudesse e devesse ser atualizado e ajustado a cada visita que você faz e que você não precisa mostrar o resultado para ninguém, mas aquilo também serve como uma base de coisas. Existe também uma outra maneira de fazer que não é errada, que eu já estou tão hábil em fazer isso, em que eu não preciso mais anotar e eu faço as 11 perguntas, as 7 perguntas que eu preciso fazer para o cliente conversando naturalmente. Quanto mais eu tenho habilidade nisso, eu não preciso ter o meu fichário, o meu caderno ou a minha prancheta para fazer questões. Eu tenho, por exemplo, uma série de coisas que eu sei que são importantes numa conversa sobre marketing, vendas
com um potencial cliente, mesmo uma pessoa que me encontra no lugar, uma vez eu estava num bar com um cara que tipo, tinha um desafio de marketing e vendas muito chave, que era a minha demanda. Eu pensei aqui comigo, cara, interessante essa conversa com o cara, provavelmente eu não vou vender nada para ele, não tenho, né, assim, nenhuma necessidade ou interesse específico de vender para ele, mas ativou na minha cabeça assim, vou fazer para ele só as minhas perguntas que eu uso para conduzir uma conversa sobre esse tema que envolva um treinamento, que envolva uma consultoria. E aí foi muito interessante, porque continuou sendo uma conversa de bar, tomando cerveja, conversando, batendo papo, mas eu fiz perguntas que eu sabia que eram importantes se eu quisesse fazer isso. E o cara do outro lado, ele adorou a conversa. Ele ficou muito entusiasmado e feliz e grato com a conversa, porque essas perguntas é zero manipulação. São perguntas que o grande objetivo é gerar clareza. Clareza para a pessoa. E quando ela fala e gera clareza para ela fala para mim também e eu entendo aquela realidade. Então, você fazer pergunta, o jeito que você vai conduzir é muito uma questão de pessoal, né? E muito mais a questão de tempo. Eu acho que é uma questão de maturidade também. Mas, por exemplo, assim, tem maturidade adquirindo, mas, porque assim, eu falo de maturidade. Mas eu continuo, eu poderia não usar mais caderno, eu poderia não usar mais, mas eu continuo usando, até porque quando você faz coisas que daria para fazer de forma inconsciente, mas ainda de forma consciente, a sua performance tende a aumentar. Agora, perfeito. Estou treinando, é possível fazer sem prancheta, sem caderno? Sim, é possível. Já estou treinado, já estou escolado, já sei fazer. Sim, é possível. Mas o que eu digo assim, eu acho que é uma questão de a gente ir desenvolvendo essas habilidades e a gente ir amadurecendo como profissional. Então, assim, o que eu noto é que quando eu comecei, eu não tinha essas habilidades. Então, tipo, eu ia com um negócio e eu não conseguia, por exemplo, focar na conversa e focar na minha escrita ao mesmo tempo no que eu estava escrevendo. E eu via que muitas vezes quando eu começava a escrever as coisas que eu queria escrever, eu perdia o foco da conversa, eu perdia a presença aquela que eu precisava ter ali na conversa para entender pontos e para buscar pontos que eu achava necessário. E aí, assim, você vai amadurecendo. Hoje, como você, eu sempre estou anotando por pontos chaves, né? As minhas conversas com o cliente. Muitas vezes eu levo a caderneta no bolso, porque a gente está andando e eu gosto de ir anotando aquelas coisas, ou eu anoto na própria nota do celular. Eu paro um pouquinho e faço a nota daqueles pontos chaves que eu acho que vão me ajudar a lembrar aqueles pontos, porque depois que eu faço o trabalho de casa, eu sempre olho depois, eu cobri tudo, teve algo que eu esqueci, enfim, vou por essa linha. Mas eu acho que tudo é um amadurecimento da gente se conhecer e da gente saber como conduzir. Mas eu concordo contigo que é possível fazer anotações sem perder o rumo da conversa, mas você tem que saber fazer isso. Eu não sabia, entendeu? Mas você vai aprendendo. E assim, você vai usar, eu ia mudar o assunto. Se você vai usar o celular, é interessante você avisar a pessoa que você está anotando. Você não está mandando mensagem no WhatsApp. Mandando mensagem no WhatsApp, isso é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte, se você lê o que eu anotei aqui da nossa conversa, chances grandes de você não entender nada, porque não é para ninguém entender, é só para o Miguel, por isso que é escrito zoado, rabiscado, letra feia, porque a única pessoa que tem que entender logo depois porque assim, daqui a um ano, se eu voltar nessa página aqui, nem você vai entender. Nem eu vou entender, mas agora eu entendo. Agora eu tenho, e aí eu consigo resgatar muito rapidamente, se for para fazer uma proposta, se for para preparar um material, se for para a próxima conversa. Um relatório. Elementos em cima disso, relatório, né? Tudo isso é bem interessante e faz muito sentido. Mas o que eu estou vendo, assim, uma das coisas que eu queria conversar com você era como que é o seu processo de venda desde o dia que o cara nunca ouviu falar na Adriano Izarte até que ele renova o contrato de consultoria, ou seja, o segundo ano do contrato de consultoria. O que acontece do dia que nunca tinha ouvido falar na Adriano Izarte até renovei pelo segundo ano o contrato de consultoria? O que acontece no seu processo de vendas? Tá.
Então, assim, tudo começa normalmente... Tá, tudo começa com um contato do cliente, normalmente por WhatsApp, por Instagram, por e-mail ou por ligação telefônica, falando, eu fiquei sabendo sobre, né, toda a metodologia de trabalho com a técnica Nada nas Mãos, eu preciso, a maioria das, 99% me procura em busca de um treinamento para a equipe para manejo de gado em curral. E, bom, aí eu respondo essa pessoa, seja, né, por e-mail ou por a forma como ela me contactou, explicando o que é a técnica que eu trabalho, né, como a gente trabalha, como funciona o treinamento, ou seja, né, um cronograma, digamos assim, e o valor, o que a gente entrega, quais são os benefícios, né, da técnica e o valor, o investimento desse trabalho. E já uma expectativa de data, porque às vezes a gente não tem, só vai ter data dali a 3 meses, 4 meses, e às vezes o cliente quer alguma coisa para imediato. Então, normalmente eu já coloco, nosso prazo de trabalho do primeiro treinamento é tal. Principalmente quando existe na abordagem do cliente, ele está preocupado com o tempo, né? Tem gente que não está preocupado, que quer mais saber do trabalho, aí a gente não entra nesse mérito. Depois disso, a gente faz essa primeira visita, esse primeiro treinamento da equipe e entende as necessidades do cliente, entende se é um potencial cliente para consultoria ou não, ou se é um cliente potencial só para fazer um retorno dali a 6 meses, ou se é um cliente realmente que vai comprar a ideia, que vai trabalhar com a técnica, né, que vai vestir a camisa e tudo mais. E aí a gente vai fazer um relatório sobre esse treinamento, de como foi, e apresentar já um próximo passo. O que seria um segundo passo para esse cliente em específico. E aí a gente monta, né, esse cronograma de trabalho para cada um dos clientes. No final do prazo do trabalho, a gente apresenta um relatório do que a gente conseguiu fazer nesse tempo de entrega, do que a gente entregou, do que a fazenda evoluiu e o que a gente ainda precisa melhorar, o que não foi, do que foi, se foi comprometido, não foi cumprido e o porquê, e o que seria o próximo passo do próximo trabalho para o ano seguinte. E com que frequência, tudo mais, como seria o plano de trabalho para o próximo ano. Então, no geralzão, é isso. Muito legal, muito legal. Tem coisa que você está fazendo muito certo, eu muito orgulho de você, meu, ver muito massa você colocando. Aprendemos algumas coisas, né? Coisas muito interessantes, Adriane, muito legal, parabéns, porque está muito bonito, muito profissional as suas estratégias de marketing e vendas de uma forma, inclusive, suave, que talvez você nem dê esse nome, né? Então, assim, você tem clareza de propósito, que é a etapa número 1, você tem clareza de quem é o seu cliente ideal, você tem portfólio de produtos, você tem processo de venda. E aí, uma das coisas que você falou que eu quero chamar a atenção aqui, que é, quando eu vou fazer o treinamento, você está perguntando na sua cabeça, né? Eu vou lá dar um treinamento de um dia na fazenda do Miguel. Durante esse primeiro dia em que eu estou conhecendo a fazenda, o Miguel, a equipe, o jeito e tudo, e que eu estou ao mesmo tempo entregando o serviço, entregando o valor, entregando o trabalho, uma das perguntas que você está se fazendo o tempo todo esse cliente tem perfil de consultoria? E aí uma coisa que você falou aqui que eu achei muito interessante esse cliente vai vestir a camisa desse conceito, desse tema, desse assunto? Por que isso? Por que tem de tão bonito aqui? É que você precisa identificar os clientes que mais vão ter resultado, não só pelo seu trabalho, seu empenho, todo o trabalho de consultoria, de treinamento, de educação, mesmo num curso online como o AgroTalento ou num treinamento presencial, numa consultoria continuada, é a mesma coisa. Tem a parte que a Adriane vai entregar sem nada nas mãos, tem a parte que o Miguel vai entregar no AgroTalento, mas tem a outra, tem os 100% da Adriane e tem os 100% do cliente. Se você faz os seus 100%, mas o cliente não faz os 100% dos 50% dele, o resultado vai ser pequeno. E como consultor, como vendedor de conhecimento, como vendedor de informação e de melhoria, o ponto-chave do crescimento do seu negócio é empilhamento ou histórico ou coleção, o nome que você quiser dar, coleção de provas, de resultados, de estudos de casos de sucesso. Então, cada cliente que você fecha, que você olha para ele e fala, esse cara vai dar certo, ele é um cliente que, além de, claro, entregar o dinheiro que ele vai gerar como caixa para a empresa, que isso é essencial, como qualquer empresa,
ao mesmo tempo, esse cliente ele vai ser um gerador de estudos de caso de sucesso, e isso vai colocar a sua reputação, a sua credibilidade, o seu impacto, o seu nome, a sua marca mais acima. E com isso vai ficar mais fácil de aumentar a sua lista de potenciais clientes e a sua lista de clientes. Se você não se faz essa pergunta, você acaba fechando clientes que parecem ser muito legais, muito bacanas, que até geram o dinheiro, geram um caixa imediato, mas eles não são clientes que vão construir um ativo importantíssimo, que é a sua coleção de provas, a sua coleção de resultados. Porque quando você começou, era uma pergunta assim, será que esse negócio da Adriane funciona? Né? Será que esse negócio que essa menina está vindo ensinar aqui funciona? É uma conversa. Hoje, a conversa é diferente. A conversa é, será que eu dou conta de fazer aqui em casa? Porque a Adriane está atendendo Brasil afora, norte a sul. Fora do Brasil, tem uma lista gigante de clientes satisfeitos. Se der errado, é culpa minha. Uhum. Entendeu? O cliente se pergunta, se o cara não for maluco, né? Que também tem, se o cara não for maluco, ele vai falar assim, será que eu dou conta de fazer a minha parte? Porque com essa lista de coisas que a Adriane está entregando aqui, com essa lista de clientes satisfeitos, com essa lista de resultados, com essa lista de provas, está mais do que comprovado que ela dá conta. Nos mais diferentes ambientes. A questão é, será que eu vou dar conta de fazer? E quando você muda essa conversa a conversa inicial será que essa menina dá conta de fazer isso mesmo que ela está falando? E por outra coisa será que eu dou conta? É uma outra conversa radicalmente diferente. E também tem uma coisa que as pessoas esquecem, é que você hoje, por ter muito mais resultados, ter muito mais histórico, ter muito mais lista de clientes com sucesso, isso aqui é uma prova, é uma evidência da sua competência. E a prova, a evidência da sua competência é o que gera autoconfiança. Você confia mais no seu taco, vamos dizer assim, hoje, do que há 5 anos atrás. Não é por menos. Você já viu o truque funcionar várias vezes. Então, você sabe, eu dou conta. Se eu fizer a minha parte e eu faço, eu vou entregar. Então, tem muitas camadas da importância de você ter o cliente certo, que antes de ter o cliente certo, você tem que ter o propósito alinhado, descoberto, e fazer esse trabalho de sempre buscar trazer mais clientes alinhados para dentro de casa, para dentro do seu negócio, porque isso é o que é o motor do crescimento da sua consultoria. Quanto mais isso funciona, cada dia, o dia seguinte é mais suave. Hoje você deve ter, assim, se você olhar esse ano, você tem um fluxo de pessoas entrando, como você falou, a pessoa entra em contato. Adriane, como é que é esse negócio? Quero trabalhar com você e tal. Tipo, é muito diferente de você sair batendo de porteira em porteira, tentando visitar e oferecer e tal. É outra conversa. Né? Você está num momento hoje e assim, ao mesmo tempo, você é super nova e tem, nesse trabalho específico, tem 5 anos de experiência ou menos. Então, assim, isso é a prova, por exemplo, que eu falo, não precisa de 20 anos de experiência, precisa de 2, 3 anos com a estratégia certa que você muda radicalmente de patamar. Se você tem posicionamento, se você tem um nome, se você tem credibilidade, se você tem resultado e você faz a jornada certa. Isso é muito, muito interessante você ver. E uma outra coisa que você falou que faz muito sentido, quando você fez o Agrotalento, isso não estava declarado desse jeito, e hoje, né, nesse programa que a gente está lançando para consultores, vai ter isso muito mais claro, é que não adianta entregar valor se o seu cliente... Você pode fazer o melhor serviço do mundo se você não deixar óbvio para o seu cliente que você entregou esse valor. Então, ao entregar um relatório, uma das maneiras um dos benefícios de você entregar um relatório olha aqui tudo que a gente está fazendo, te entregando, tendo resultado. Melhor do que isso é você estar de uma forma sistemática, não é por acaso, sistemática, perguntando para o cliente o que ele achou, qual que é a percepção, o que ele mais gostou, o que mais deu resultado, o que mudou, o que transformou na fazenda dele. Quanto mais sair da boca dele de que, olha,
a sua vinda aqui aconteceu isso, isso, isso. A sua vinda aqui teve esse e esse resultado. A sua vinda aqui teve tal e tal mudança. Quanto mais sair da boca dele, é ainda mais positivo, poderoso isso, porque você tem que gerar valor, entregar valor, para depois capturar valor. Entre esse entregar e capturar valor, capturar é ser pago. Entregar valor é gerar valor para o seu cliente. Ele tem que perceber o valor também. Ele tem que ver, puxa vida, vale muito a pena. Nossa, puxa vida, é muito bom. Se ele não percebe, você pode entregar a melhor coisa do mundo e ele pode achar que deu errado. Se você não teve o cuidado, o capricho, o profissionalismo de demonstrar a entrega de valor, de provar a entrega de valor, além de entregar valor. Lembrando que uma frase que eu gosto muito é: o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. Então, coisas que são óbvias para a Adriane, que tem um olhar super treinado em lidar com pessoas, bovinos e equinos, né, vamos dizer assim, eu que não sou tão treinado nisso, talvez eu não veja isso, é invisível uma coisa que é óbvia para você. Aí você tem que apontar, tá vendo tal coisa? Uhum. Percebe tal coisa? Olha que interessante tal coisa, olha o que aconteceu aqui. Você tem que botar luz naquilo que está acontecendo. Isso muda muito, é uma coisa realmente muito interessante. Perfeito. Acho que um comentário que eu posso fazer aí, Miguel, nessa questão do cliente, eu tenho hoje, digamos, 3 tipos de cliente. Um é o cliente, um produtor rural que me procura e o treinamento não é barato, então o cara investe esse valor para você ir lá. Então você tem certeza que esse cara está comprometido. Se ele está gastando, se ele está investindo isso, é porque esse cara se preocupa com o bem-estar animal, esse cara se preocupa com seus funcionários. Então você tem já meio caminho andado de que vai dar certo. Tem um segundo tipo de cliente, que é uma empresa grande, onde a diretoria se preocupa e acha que é importante para a imagem dele e acredita que a fazenda precisa, só que às vezes o gestor não está alinhado com a diretoria. O gestor acha que isso é um pé no saco, você está lá, que é mais uma coisa, enfim, seja o gerente, seja o capataz, enfim, é a pessoa que não está alinhada com a gerência. E aí, assim, você já tem uma parte do trabalho que já tem uma facilidade que é a empresa entender que aquilo é importante e está investindo naquilo, e aí depende de você realmente conseguir mostrar para o gestor de que ele precisa fazer o cara comprar a ideia, digamos assim. E tem um terceiro tipo, eu tenho um terceiro tipo de cliente que é o que vem através de parcerias. Por exemplo, eu tenho uma parceria muito forte com um laboratório de saúde animal. E aí, muitas vezes, eu vou em clientes deles que recebem, digamos assim, o treinamento em troca de propostas de vendas e tudo mais. É cliente da empresa, né? Eles são clientes da empresa, exato. Eles ganham isso como um bônus. Exato. E muitas vezes, assim, por exemplo, hoje, em geral, no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, a gente fala muito em treinar nossos funcionários, que tem que capacitar. Então, quando uma empresa chega e fala assim, eu poderia te oferecer em troca um treinamento. Ah, tá, treinamento eu quero, treinamento dos meus funcionários eu quero. Ele nem sabe direito do que sim, né? É bonito, exatamente. Eu treino meus funcionários. É bonito falar que você investe nos seus funcionários, que você treina. Então, não importa que treinamento o cara tá querendo. E aí você chega nessa fazenda onde você olha ali e você fala, cara, não vai para frente, não vai, o negócio não vai dar continuidade, porque às vezes o dono da fazenda nem sabe que você tá lá, nem sabe que vai ter um treinamento, mas não sabe nem do que é. O gestor também não tá envolvido, e aí você chega no final, o trabalho às vezes deu tudo certo, é aquilo que tu falou, foi tudo lindo, os funcionários trabalharam super bem, mas se não houver cobrança, muitas vezes as pessoas falam, os funcionários têm que comprar ideia. Não são os funcionários que têm que comprar ideia, quem tem que comprar ideia é o gestor. Se o gestor não estava ali, muitas vezes ele nem vem no treinamento. Então, como é que ele vai cobrar? Então, isso é uma coisa que não tem coisa que mais me frustra, é quando a gente dedica o nosso trabalho, você vai lá, você faz o seu melhor, e você sabe, você tem certeza que se você virar as costas dali, tipo, acabou, entendeu? Foi legal. Ótimo, foi legal, mas e daí, entendeu? Então, isso que a gente tem trabalhado agora também nesses clientes de consultoria de empresas é em selecionar quais são os clientes que vão dar valor, porque esse cliente não é bom para mim e não é bom também para a empresa, porque ele não entendeu o valor que essa empresa está entregando ali. Então, é um outro trabalho que a gente está começando aí mais recente, nos últimos meses, é de selecionar também quem são esses clientes, de forma de fazer o cliente, porque como é de graça, entre aspas, não é de graça, mas o cliente entende que é de graça, às vezes ele não dá o valor necessário. Olha, tem várias coisas para você fazer em relação a isso. Posso falar? Você quer ouvir? Pode, deve.
Eu estou com papel aqui, inclusive. Então anota aí. A primeira coisa é o seguinte, você falou que é uma coisa muito importante em quase toda venda de serviço de alto valor. Se você vende algum projeto, alguma coisa de mais alto valor, é provavelmente, assim, é quase garantido que vai ter mais de uma pessoa envolvida no processo de compra e, tão importante ou mais, no processo de uso do seu serviço, do seu produto. Lembrando que se você tem uma estratégia de marketing, vendas, negociação e posicionamento, você não está procurando mais vender. Você está procurando vender e a venda só acaba quando você tem um cliente absurdamente satisfeito e uma prova, mais um item para a sua coleção de clientes com resultado. É assim que a gente vê no nosso trabalho hoje. Tipo, cada venda, ela termina no dia que aquele cara virou um cliente que está documentado o resultado dele, como um estudo de caso, como algum tipo de material que prove para ele e para o mundo e para a gente que deu certo. Então, assim, se o processo de venda só acaba ali, eu tenho que me cuidar de todas as etapas. E se eu já sei que a realidade é que tem vários envolvidos na compra e na execução, eu vou fazer todos os passos para vender para todos esses envolvidos, para os principais, pelo menos, que são de formas diferentes, né? Que são de formas diferentes. Se o cara é um gerente, ele tem motivos diferentes para comprar o produto, comprar a ideia do que o dono da fazenda, né? Então, você tem que identificar qual que é a maneira de vender para cada um desses canais. E aí tem toda uma dinâmica, assim, continua, mesmo que o cara não pague nada, continua sendo um processo de venda. O vaqueiro da fazenda, que você já faz isso automaticamente sem saber o nome do que eu estou te falando aqui, mas o processo de venda do vaqueiro para ele executar o que você vai entregar de conhecimento para ele é muito parecido com você vender o serviço para o dono que está pagando dinheiro para você e é muito parecido com o processo de você vender a parceria para a empresa de medicamento veterinário que contratou você. É a mesma sequência, é a mesma lógica. Só que um vai pagar com atenção, com cuidado, com capricho, outro vai pagar com dinheiro, e o dinheiro vai ser diferente, e a linguagem vai ser diferente, tal, mas a sequência é muito parecida. Quando a gente fala de venda, venda é você sair de um lugar e ir para o outro, e a pessoa, quando ela compra aquela ideia, ela compra com atenção, ela compra com dinheiro, ela está comprando um futuro melhor de alguma forma, né? Por que é bom para o vaqueiro fazer isso que você está ensinando? Por que é bom para o gerente fazer isso? Por que é bom para o gestor? Por que é bom para o capataz? Por que é bom para cada um dos agentes nesse processo? Uma coisa. A segunda coisa é que eu já poderia apostar isso, né? Que o seu cliente que não paga com dinheiro, ele tem um risco maior a não ter comprometimento igual aos outros. Por que isso? Porque não teve um processo de venda, não teve um processo de compra. Se eu pago, e isso é muito interessante que acontece. Acontece de conteúdos nossos, a gente liberar gratuitamente no site, a gente colocar esse conteúdo às vezes por tempo limitado, ele fica gratuitamente aberto para qualquer pessoa acessar, sem pagar nada. Muitas vezes aberto no YouTube, você nem se cadastrar no Facebook. Aí esse mesmo conteúdo a gente coloca dentro de um produto nosso que é pago, que a pessoa paga pouco dinheiro para ter acesso. E aí esse mesmo conteúdo a gente coloca dentro do grupo de Mastermind, em que a pessoa pagou dezenas de milhares de reais para estar com a gente por um ano. O mesmo conteúdo. Aonde esse conteúdo vai gerar mais resultado? Quem investiu mais. Quem investiu mais. A dedicação, o empenho, o olhar, o cuidado, o ouvido, o colocar em prática é muito maior. Isso é muito surreal. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou dar de presente isso aqui, e aí no que está de graça, tem um cara lá xingando, que droga, não sei o quê. Exatamente. E no cara que pagou muito caro, ele, nossa, obrigado, usei aqui, implementei, deu muito certo. É muito, muito interessante. Agora, é exatamente a mesma coisa.
Por exemplo, quando a gente já vendeu o agrotalento para empresas darem de presente. O que a gente fez? Cara, a gente quer que a pessoa pague R$1.000. Ao invés de pagar 4, 5, 6, ela vai pagar 1.000, mas ela tem que pagar com algum comprometimento. No seu caso, você pode fazer um checklist de coisas que a fazenda precisa ter para executar com maestria esse treinamento que você vai dar. E esse checklist, ele não é um checklist para gerar gastos para a empresa, mas ele é um checklist para exigir comprometimento. Vou dar um exemplo de uma coisa muito maluca que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Você já deve ter ouvido as histórias de cantores de rock que vêm fazer shows e exigem as coisas mais esdrúxulas no camarim. Sim. Tem uma banda de rock, que eu não lembro qual é, que eles exigiam no contrato que não tivesse M&M's marrons no pote de M&M's que era exigido ter no camarim. E aí vocês falam, esses roqueiros malucos ficam exigindo coisas e tal. Não! Sabe o que era isso? Isso era um checkpoint, era um ponto de checagem de se aquela empresa que estava atendendo eles, e os caras fazem show no mundo inteiro, então cada hora é com uma empresa, como que eles vão saber se aquela empresa está fazendo todo o checklist, inclusive de coisas de segurança, de uma forma muito fácil e prática, criando colocando um cavalo de Troia, vamos dizer assim, no meio de toda a lista de coisas, de uma coisa que qualquer um chega lá, pega o pote de M&M e olha, tem marrom, os caras não fizeram. Não, já nem prestaram atenção. Não prestar atenção. Então, assim, vou dar dicas de coisas para você fazer. Você pode exigir que as pessoas comprem um material a preço simbólico. Você pode exigir que tenha um certificado impresso com o nome dos funcionários de cada um que vai participar, com uma especificação que você vai vender e que eles têm que pagar antecipado por isso. Alguma coisa que vai gerar gastos na ordem aí de dezenas de reais, não é nem de centenas, sabe? Coisas que são dezenas de reais, mas que vai exigir os caras se mexerem. Outra coisa, você cria um contexto de que, essa menina aí é diferente. Essa menina tem antes, durante e depois. Eu estou falando menina quase como uma brincadeira para, porque você tem esse fator, né? Você é mulher e jovem. Então, você tem um desafio a mais, ao mesmo tempo que você pode virar o jogo para que isso sirva a seu favor. Eu conheço um cara que montou uma empresa com 16 anos e das maneiras que ele usava para vender reuniões com caras muito famosos, ter acesso a coisas que ninguém teria, era isso. Eu sou uma empresa fundada por um moleque de 16 anos. O defeito virou qualidade, entendeu? Então, você usar isso ao seu favor, isso já é um diferencial, você pode mudar esse diferencial para isso virar uma coisa a seu favor. E aí você cria pequenas exigências em que você combina com a empresa parceira, que você vai exigir isso como uma maneira de gerar comprometimento e, mais do que gerar comprometimento, é um gerador de presença, é um gerador de atenção. Peraí. Sim, sabe? O cara que tá, é só mais um treinamento, a hora que ele olhar ali, não, eu vou ter que fazer isso, não. Então tá bom, muito obrigada, não quero. Não, mas eu acho que ele nem vai negar, mas ele vai falar, peraí, eu vou ter que... Sabe, é um acordar. Ele não pode acordar no dia que você está na fazenda. Ele tem que acordar... Que é o que acontece muitas vezes. Às vezes o cara só entende o valor depois que você já está ali. Ele olha e fala, nossa, cansou de acontecer comigo, Miguel, do cara falar assim, putz, eu devia ter trazido os fulano da outra fazenda. Nossa, eu devia ter botado a equipe toda e não todo mundo. Aí o que o cara se tocou, assim, olha o que eu perdi. Tem coisas, por exemplo, uma das coisas que você pode fazer também você deve ter uma lista de materiais que provam a sua reputação. Tipo, matérias de revista, não sei o quê. Tipo, você pode mandar, por exemplo, um pacote pelo correio de xerox de várias coisas e, além disso, um outro envelope com um checklist, coisa física, para o cara. Isso vai custar R$10, R$20, R$30 para você fazer para cliente. É mais uma coisa que o cara recebe e fala, isso aqui é diferente. Quanto mais você tirar o cara do estado automático zumbi dormindo na vida, mais chance de você ter a pessoa prestando atenção em você. Então, esse tipo de coisa é essencial você fazer, você colocar, você construir. E aí isso também vai mudar o posicionamento.
Porque, assim, eu tenho uma fama de exigente, eu tenho uma fama de cuidadoso e provocativo. Eu tenho uma fama de que, tipo, ninguém dorme nos meus treinamentos. Tenho essa fama. Não é por acaso, Adriane. Isso é construído, entendeu? Eu não quero ser o cara em que todo mundo pode mulambar no meu treinamento, que os caras podem dormir, que os caras podem não prestar atenção, que eles podem não estar nem aí. Não pode isso. Eu quero que o cara tinha falado, peraí, quem vai vir aí é o Miguel. Capricha, né, cara? Pessoal, atenção aí, entendeu? Tipo, em todos os níveis. Todo mundo tem que falar assim, peraí, assim, esse pessoal que vem aí, esse cara que vem aí, é cri-cri, meu. Eu quero ter fama de cri-cri. Eu quero ter fama de exigente. Porque os melhores professores do mundo são professores que cobram e que exigem. Que são cuidadosos, que são carinhosos, que são amigáveis, tudo isso. Mas que são exigentes. E consultor e professor é muito semelhante. Então, assim, isso é uma coisa que pouca gente ensina. Você precisa construir a sua imagem que conte uma mensagem, que dê um recado, que conte uma história que seja verdadeira e que te ajude e não te atrapalhe. Tem gente que, não, o cara que vem aí é uma gente boa e tal, do jeito que tiver, ele se arruma, ele se vira, se tiver tudo bagunçado, ele faz assim mesmo. Cara, eu não quero essa fama de jeito nenhum. Perfeito. Eu quero que os caras, todo mundo que vai me contratar, antes de chegar, semanas antes, eles saibam que comigo a exigência é dobrada. Você entendeu? E assim, isso... Se você faz isso, é um presente. E é um presente para todo mundo, porque aí você cria a oportunidade, o espaço para você entregar algo realmente memorável, para você realmente fazer a diferença, para você realmente impactar, para você realmente viver o seu propósito, para você realmente viver o trabalho, o que você está fazendo. Se você se dá o trabalho de fazer isso. Isso é uma coisa assim que muda tudo. Parece uma coisa, o Miguel, tipo, isso é uma coisa simples, uma coisa de marqueteiro. Não, isso é uma coisa de... Meu foco número 1 é gerar impacto. É gerar resultado. Para te ter uma ideia, o tanto que isso é real, Miguel, que às vezes até uma coisa pequena, por exemplo, eu peço o nome dos participantes antes para eu poder levar o certificado, porque eu acho muito legal no final entregar. Os funcionários, normalmente, eles valorizam esse certificado no final. E uma coisa é você terminar o treinamento e entregar o certificado, e outra é mandar pelo correio depois de um mês, entendeu? 15 dias, enfim. Então eu gosto muito de entregar. E tem fazendas que os caras não conseguem entregar nenhum nome. Exato. E tem fazenda, normalmente isso é nítido. Quando eu peço o nome, o cara imediatamente ali já junta o nome dos funcionários e me entrega os nomes, você já pode ter certeza que, esse treinamento vai ser legal. Realmente eles vão valorizar. E naquela que o cara fala, não, então, a gente não sabe ainda exatamente quem vai vir, eu não consigo te dar os nomes agora, porque a gente não sabe quantas pessoas a gente vai conseguir organizar, ou então ele fala que vai te mandar e não manda, você pode ter certeza que a ideia do valor que você está gerando não vai ser a mesma para esses dois tipos de clientes. Então, você já vê uma coisinha básica, como pedir um nome, já me dá uma leitura de como vai ser. Então, agora, aí, você já pode... Tudo que você sabe, assim, isso que é criar benchmarks, isso que é criar padrões, é isso que é melhorar o seu jogo. Você já sabe isso. Você pode falar isso para o cliente. Olha, eu estou te mandando aqui uma requisição de você me dar o nome completo de cada um dos participantes que vão participar desse treinamento para eu preparar de forma correta e sem erro um certificado com o nome de cada um. Talvez, aí você vai fazer um negócio que é matador, que você vai fazer o seguinte, talvez, quando você receber a sua solicitação, você vai pensar, puxa vida, mas eu estou na correria, puxa vida, eu estou sem tempo, puxa vida, eu não sei quem vai vir. Pois é, eu quero te dizer que as fazendas mais comprometidas, as fazendas que têm mais resultado, as fazendas que mais colhem os frutos do trabalho, são fazendas que se dão o trabalho de fazer essa lista. Então, te peço agora que você faça isso e que você me mande até tal data, e você tem que ter uma antecedência também para ter folga dessa data, para você me mande isso como um sinal de comprometimento e também como isso aqui é um passo necessário para eu conseguir executar o meu trabalho com maestria, porque uma das funções que pode parecer invisível, que eu entrego, é a valorização das pessoas que trabalham na fazenda. Exatamente. E aí, quando você está nos benefícios, inclusive. Quando você está tratando
de uma coisa que você já... Porque assim, você está jogando xadrez e não damas, entendeu? Você já sabe 2 passos à frente o que vai acontecer. Então você já prevê. É pá, checkmate, entendeu? Não tem... Se você fizer uma revisão nesse período agora, que você está mais home office, de todos os perrengues, e se perguntar com essa cabeça de maluco do Miguel, de quais as coisas que eu posso fazer anteriormente que evitam 99% das vezes isso acontecer, vai. E assim, isso de novo, isso vai só ajudar a você ter mais comprometimento, a mais fama de competente. E isso é uma outra coisa, assim, tipo, as pessoas, elas capricham mais quando elas estão junto de pessoas exigentes, né? Eu lembrei de uma coisa totalmente nada a ver, que tem tudo a ver, que é só de comportamento humano, né? Tem um amigo meu que participou de uma reunião do condomínio dele, que era sobre instalar espelhos no elevador do prédio dele. E eu não sei por que esses espelhos eram caríssimos, e aí tem uma discussão se valia a pena e tal. E aí um dos argumentos que eles usaram para vender o espelho era que as pessoas se comportam melhor quando tem espelho. Tipo, o fato de ter um espelho ou ter uma câmera diminui a chance do cara colocar o dedo no nariz. Com certeza. Então, eu quero ter ambientes em que o comportamento adequado, recomendado, alta performance, cuidadoso, presente, com alto EPI, é o mais fácil de fazer. E quanto mais você desenha os seus processos para você fazer só uma vez e depois sempre executar daquele jeito, é mais fácil de você colher isso aí. E aí você está no momento ideal de você revisar esses processos, porque, isso aí é frescura do Miguel. Não, isso aqui são coisas básicas que quando você faz de forma concatenada, seus resultados aumentam, a sua credibilidade aumenta, a sua reputação aumenta, o seu posicionamento aumenta, a dedicação das pessoas todas envolvidas no processo aumenta. E quando isso acontece de uma forma minimamente continuada ao longo do tempo, você cada vez tem mais potenciais clientes e mais clientes. Cada vez você tem melhores clientes em todas as esferas, e aí fica, por incrível que pareça, mais fácil você entregar um bom trabalho, não porque, além de você estar melhorando todos os dias, estar aprendendo todos os dias, estar evoluindo todos os dias, você está trazendo melhores clientes e, mais do que isso, você está fazendo que eles se apresentem no momento de trabalhar com você com o seu melhor jogo, e não todo mundo mulamba e desatento. O mesmo, eu, Miguel, posso performar incrivelmente bem e incrivelmente mal, se eu não me cuidar ou se eu me cuidar. Então, quero criar ambientes e situações em que fique fácil performar muito bem e fique difícil performar mal. E eu quero criar isso também para todas as pessoas envolvidas no processo. Exato. Os 2 piores clientes, os 2 piores treinamentos que a gente teve, ou que a gente saiu mais frustrada, que a gente viu que a gente não entregou valor nenhum, não é que não entregou valor, entregou muito pouco, é justamente que teve problemas, por exemplo, de situação de trabalho horripilante, de curral que tu enterrava até o joelho na lama. E aí, como é que eu vou querer exigir de um funcionário para ter um bom cuidado com os animais se o cara, se não existe essa exigência com ele, se não tinha condições de trabalhar, se não tinha segurança de trabalho? Você chega ali e você fala assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? O cara já está gastando esse dinheiro em arrumar o curral e não num treinamento. Que provavelmente isso gerou, né, problemas, porque com certeza o cliente também não vai sair satisfeito, a gente vai sair frustrado, os funcionários vão ficar putos porque eles entendem isso, e é uma situação que podia ter sido evitada, que é exatamente o cliente que eu não quero ter, que poderia ter sido evitada se a gente tivesse tido essa chatice, digamos assim, essa exigência, né, anterior, que muitas vezes você fala assim, não vou ser chato, né, não vou colocar exigência, a gente acha que tem que se adequar com a situação de cada fazenda, e na verdade essas situações deixam claro que não é bem assim. E assim, tem mais do que isso, assim, você pode, quando você fizer um trabalho também de mais diagnóstico antes de dar esse primeiro treinamento, em especial nesses lugares que você já sabe que já tem sinais amarelos que acendem, né? De atenção, é você refinar o seu diagnóstico para 2 coisas. Para você aumentar a clareza de como a pessoa está e também você customizar o que você entrega e se preparar para situações. Por exemplo, se você vai num lugar que é totalmente zoado, provavelmente a Adriane tem competência para se virar incrivelmente bem nesse ambiente. Mais ainda, se você já soubesse que ia ser completamente zoado. Então,
o meu conceito eu não gosto de surpresas, né? É um jeito que um cara que prestava serviço para mim de filmagem falava assim, Miguel, a gente está velho demais para passar perrengue. Tipo, eu estou velho para passar perrengue, eu não quero mais passar perrengue. Eu quero saber o que vai acontecer. Ah, lá vai ser difícil, vai ter lama, vai ter tal. Tipo, beleza? Segunda coisa, você já chega preparado para entregar algo o que eles vão dar conta de engolir, que eles vão dar conta de processar. Além disso, tá um exercício muito interessante para você fazer, que vai, por exemplo, qualificar seus clientes, pode ser até um produto que você vai vender, que é um diagnóstico da fazenda à distância, em que, por exemplo, esse cara que tem uma fazenda zoada, que tem um curral zoado, que tem barro e não tem segurança de trabalho, provavelmente ele acha que isso é o normal. Agora, se você criar uma escala de 1 a 10, entendeu? De quem que são os campeões de vários critérios para curral, por exemplo, até o nível mais sofrível, você fala assim, olha, a sua realidade aqui... Cara, eu estou falando aqui sem julgamento, sem apontar o dedo e nada, mas na nossa escala personal pack de avaliação de profissionalismo e qualidade, dá um nome assim que o cara quer ir bem na nota, sabe? É o oposto de visita de prospecção, um nome que a pessoa assim, eu quero estar bem nisso aqui, entendeu? Competência e profissionalismo em currais de fazendas de gado de corte no Brasil, a gente criou um método que a gente avalia que dá de 0 a 10. Pelos critérios que eu estou vendo aqui na sua fazenda, você está nota 2. Aí uma fazenda 3 é assim, uma fazenda 4 é assim, uma fazenda 5 é assim, uma fazenda 7 é assim, uma fazenda 9 é assim. Vou te dar um exemplo de uma fazenda grande e pequena que tem 9 e 10. De 7 e 8. Porque também não pode... não, é só fazenda de firma que tem milhões para gastar. Não, tem uma fazenda pequena ali, que o cara vive só disso, vive só de pecuária, ele tem um curral 8, tem um curral 9. Tem isso aqui assim. Porque aí não é uma coisa que é uma ideia legal da Adriane. É uma realidade que existe no Brasil. E aí, quando você cria esse tipo de régua, inclusive vai ficar mais fácil de você falar, olha, nos primeiros 6 meses a gente vai sair de 2 para 5. De 2 para 4. Em um ano, a gente sai de 2 para 6. Né? Outro critério que você pode fazer aqui, já estou aqui viajando de coisas para você fazer. Por exemplo, você, Adriane, você pode ter um prêmio das top 3, top 5, top 10 fazendas que tem o melhor destaque em bem-estar animal, em boas práticas de curral, em cuidado com as pessoas, tudo mais, entendeu? Vai ser um desejo as pessoas ganharem isso. E aí você também... Com base nesses seus clientes, você está documentando boas práticas. Olha o que a gente está fazendo aqui. Eu estou convidando especialistas, amigos meus que eu tenho como referência e também alunos do Agrotalento, no seu caso aqui, para quê? Para destacar estudos de caso de sucesso de pessoas que fizeram um Agrotalento. Você é um caso diferente, porque você fez o Agrotalento em 2014, 2015. O que a gente está ensinando em 2020 para consultores é radicalmente diferente. O que a gente vai ensinar, né? Tudo hoje que a gente está gravando, a gente nem lançou esse treinamento novo. Tem muita coisa que a gente falou aqui que você fez baseado no que a gente ensinava, que a gente vai mostrar de uma forma muito mais detalhada e, vamos dizer assim, com processos fáceis de implementar. Mas o que eu estou fazendo aqui eu quero que você faça, eu quero que você coloque luz e coloque brilho nos seus melhores clientes para que exista uma prova real de que é factível, é real, é alcançável você ter os resultados que você fala que é possível, que você promete, né? O que a gente criou nesse sentido foi o selo de responsabilidade em bem-estar animal do Nada nas Mãos. A gente fornece para esses clientes de consultoria que realmente merecem. É mais ou menos a mesma ideia. E eu tenho clientes, por exemplo, desde 2017, que eu trabalho como consultoria, que não tem selo. E eu tenho clientes que começaram há pouco tempo e que tem o selo. Eu tenho fazendas de uma mesma empresa que tem o selo e que não tem. Agora, escuta essa. O selo é muito legal. Agora, por um custo que talvez você pode até cobrar ou arrumar patrocinador de um jantar no Vermelho Grill em Campo Grande e a produção de 5 placas, você cria um auê, um movimento e um desejo. E esse auê, movimento, desejo, ele é simplesmente uma mecânica de gerar progresso. Perfeito. A intenção disso é gerar progresso, entendeu? Se você fizer uma coisa que todos querem evoluir, crescer, você muda o jogo. Né? Tem o caso do X-Prize, o Peter Diamandis, ele queria
fazer um concurso, fazer um prêmio que quem conseguisse fazer um foguete voar não sei até quanto e tal, um negócio assim que era... E aí ele foi atrás de uma empresa de seguros e vendeu a ideia para os caras, tipo, se os caras conseguissem fazer, eles iam pagar 10 milhões de dólares. E aí essa empresa de seguros comprou essa ideia porque eles fizeram um monte de cálculos lá e falaram que era impossível realizar essa tarefa com 10 milhões de dólares. Então, não é ter como realizar isso. Aí o que aconteceu? Por conta do prêmio, olha só que louco, por conta do prêmio, muitas pessoas entraram nesse concurso. Quem ganhou foi financiado pelo Paul Allen, que é um dos fundadores da Microsoft, que já faleceu. E o Paul Allen, ele gastou 24 milhões de dólares para ganhar 10 milhões. Olha que louco. Ele não queria ganhar 10 milhões, ele queria ganhar o prêmio. Entendeu? Então, e aí agora está mais difícil lançar outros prêmios iguais a esse, porque as seguradoras não querem vender essa cláusula desse jeito, tem que arrumar patrocínio e tal. Mas qual que é a lição disso aí? E numa coisa de dezenas de milhões de dólares. E de um cara que tem todo o sucesso do mundo em outros anos. É um negócio, ele é um dos fundadores da Microsoft. Por que ele entrou nisso? Cara, porque é legal, porque é do ser humano, entendeu? Tipo, o trabalho a mais para você pegar o selo, continuar com o selo, que é muito legal, e colocar uma camada de prêmio, é um trabalho muito, muito pequeno, adicional, que vai gerar ganhos, né? Isso para todos os consultores. Você tem que ter produtos, que é um produto de entrada, você tem que ter o seu produto principal, você tem que ter produto realizador de sonhos, por exemplo. Pensa, você tem que ter um produto que pouca gente vai comprar, que é muito mais caro, que entrega muito mais valor e que uma vez por ano, 2 vezes por ano você vai vender, aí você vai botar esse dinheiro no bolso e o cara vai ficar extremamente feliz, entendeu? Tipo, é o conceito, você vai no Starbucks, o Starbucks vende um copo de café, mas também vende uma máquina de expresso por milhares de dólares. Vende todo dia essa máquina de expresso? Não, de vez em quando vende uma, mas no dia que vende, todo mundo fica feliz. Produto de muito mais valor. Também tem produtos vitrine. Então, assim, o prêmio é um produto vitrine, é uma ação vitrine. É uma vitrine e posicionamento. Quando você faz o prêmio, Adriane, você é a referência em bem-estar, porque você é a pessoa que dá o prêmio. Você não precisa ganhar o prêmio, você dá o prêmio. Então, tudo isso... e assim, eu estou falando para você aqui porque eu sei que o seu propósito, a sua intenção é a intenção de progresso. E essas são ferramentas para você estimular o progresso na área, no segmento do mundo que você quer mudar. Então, isso vai fazer... no final das contas, você ajudar a mudar de forma mais acelerada como o gado é cuidado e tratado e lidado no Brasil. Perfeito. Um dos nossos clientes, né, que ganhou o selo, que a gente tem o maior orgulho, é um leilão aqui em Campo Grande. Não sei se você já ouviu falar do Correia da Costa. Sim, super famoso e referência em comercialização. E o trabalho foi o trabalho mais desafiador, que quando a gente começou, todo mundo olhou e falou assim, não, impossível, nada nas mãos no leilão. Né, onde tem todos os desafios. Esse Adriane se ferrou, né? Aquele negócio. Esse Adriane se ferrou, né? Essa não vai dar conta, né? E depois que eu fui sabendo, que eu dei uma de Miguel, tá? Quando eu fui fazer a reunião, e sem nem se tocar, eu fui fazer a reunião com os donos, né, com os sócios, para bater o martelo, para ver se a gente ia começar o programa ou não. Um dos sócios estava super reticente, tipo assim, um queria e o outro não queria, achava que não ia dar certo, que era impossível e tal. E aí ele perguntou assim, tá, e se não der certo? Eu falei, se não der certo, você não me paga, não tem problema, eu quero fazer dar certo tanto quanto você. Então, se você não gostar, se você não achar que não tá bom, a gente encerra o trabalho e cada um segue sua vida feliz. E outra, vou te dizer mais, se a gente achar que não dá certo, a primeira pessoa que quer sair do trabalho sou eu, né? Porque eu não quero ter como um cliente frustrado, eu não quero ter um trabalho que não deu certo na minha carreira. Então, se eu ver que não vai dar certo, eu vou ser a primeira pessoa a falar, não quero trabalhar com você, e a gente pega esse contrato aqui e rasga sem problema nenhum. E aí foi aí que eu ganhei ele, porque daí ele falou assim, então tá bom, então vamos ver, já que ela teve peito de falar que é assim, então vamos fazer. Só que na hora eu nem me toquei que foi aí que eu ganhei ele. Depois de muito tempo que a filha dele a sobrinha dele, enfim, veio me contar que tinha esse lance aí, que é aí que eu tinha ganhado ele. E eu nem tinha imaginado. E aí eu lembrei, falei, poxa, né, com quem que eu aprendi isso, né? Quantas vezes o Miguel falava, né? Não, pega, se você não gostar, devolve eu te devolvo o dinheiro, né? Se eu não te entregar valor, eu devolvo o seu dinheiro. Mas é isso aí. Mas eu gostei demais dessa ideia aí, dessas duas ideias para mim, esses 2 insights, esses 2 últimos aí, com certeza eu vou trabalhar para implementar ele. Muito
Muito bom. Seguinte, para a gente fechar aqui, conta aí para quem está assistindo, para ficar registrado aqui, o que você olha hoje, avalia hoje de resultados que o Agrotalento trouxe para o seu negócio de consultoria, de técnicas, de ferramentas, de melhorias, para o negócio de consultoria, o que teve de resultado? Para o negócio de consultoria. Tá, deixa eu me concentrar aqui, que é diferente da pergunta que normalmente eu respondo, que é para minha vida. Acho que não é essa a pergunta, certo? Sim, não. Tá. Para o meu negócio de consultoria. Bom, eu acho que primeiro de tudo, lá atrás, logo que eu comecei, foi dar foco para realmente o que estava alinhado com o meu propósito. Que quando eu comecei, eu tinha várias ações, várias linhas de frente de trabalho e eu não conseguia, eu entendia que isso era bom. Né? E com o Agrotalento eu consegui entender que não necessariamente isso era bom, isso poderia estar mais me atrapalhando do que estar me ajudando. Então, saber dar foco no que realmente estava alinhado com o meu propósito, e não necessariamente o que me dava o maior retorno financeiro, mas sim o que tivesse mais alinhado com o meu propósito, com a minha carreira, o que eu buscava para o futuro. Então, acho que isso lá atrás foi o que mais contribuiu. Segundo ponto, entender... Bom, Miguel, eu acho que tem várias coisas que a gente aprende durante o Agrotalento e que no momento não faz muito sentido, mas essas ideias ficam na sua cabeça. E você usa isso como estratégia no seu dia a dia de trabalho, seja de como, por exemplo, várias coisas que a gente conversou, todas essas estratégias que eu sigo hoje no meu trabalho, foi baseado muito nas coisas, claro, tem coisas que a gente aprende, vai construindo, né, na prática, e vai aprendendo a lidar até com os erros que a gente comete, mas a grande maioria teve um embasamento no que eu vi no Agrotalento, e não só no Agrotalento, como no Mastermind também. Então, tudo hoje que você falou, né, que muitas das coisas que eu comentei aqui, que eu falei, como eu sigo na minha estratégia de trabalho, né, de como abordar o cliente, de ter um portfólio de produtos, de entregar valor para esse cliente, de ter esses cases de sucesso, tudo isso eu ouvi pela primeira vez nas aulas do Agrotalento, nas aulas do Mastermind. Então, na hora, não é que eu escutei aquilo, que eu tive aquele treinamento, vou colocar isso em prática, vou fazer isso. Não, porque às vezes eu não estava pronta para fazer isso, eu não estava na fase certa, mas foi uma base que eu tive para saber como agir nesses meus clientes. Então, muitas vezes a gente escuta, né, os treinamentos e às vezes a gente fica frustrado porque aquilo não serve para você no momento. E aí você fala, eu não vou conseguir colocar isso em prática. Porém, isso vai te dando, né, um embasamento que às vezes a gente nem percebe para as suas próximas, quando você chegar no momento, quando você precisar passar por esses desafios, você lembra que, eu tenho que seguir esse caminho. Por exemplo, uma das coisas também que eu lembro, que eu sempre escutei você falar, não dê desconto quando você faz o seu trabalho. Isso é uma coisa que eu tenho muito para mim. Alguém pergunta, fala assim, tem desconto? Eu falo, não tem desconto. Qual que é a sua situação? Né? Eu entendo que às vezes o cara não tem como pagar tudo aquilo, como você quer fazer o treinamento, mas o valor é esse, né? Eu não posso te dar um desconto, porque eu não vou te entregar menos. Se eu estou te dando um desconto, parece que eu estou te entregando menos também, eu vou me dedicar menos, e não é essa a ideia. Então são coisinhas às vezes besta, mas que faz toda a diferença, né? E principalmente molda a forma como o cliente passa a te enxergar. Não sei se eu consegui responder, mas foi de coração. Muito legal. Adriane, muito obrigado. Foi uma alegria falar com você. Acabou que a gente falou bem mais tempo do que eu imaginava, mas foi uma conversa assim, super rica e interessante de entender o que você está fazendo hoje, ver que você está fazendo tanta coisa certa. Eu sabia que você está fazendo tanta coisa certa, não sabia quais coisas você está fazendo certo, porque eu vejo seu resultado, eu vejo seu crescimento, eu vejo seu destaque. Isso é muito, muito legal. Então, parabéns. Uma última coisa, Miguel, né? Uma outra coisa que você me fez lembrar agora, uma das filosofias do Agrotalento, do Mastermind e sua, é de sempre entregar mais valor do que você promete. E eu sempre tenho isso em mente. Então, quando eu vou num cliente, uma coisa que eu sempre falo, inclusive para minha equipe, a gente sempre tem que entregar mais do que a gente promete. O que eu prometi para o cliente? Se eu posso dar isso aqui mais, olha só que legal, estou entregando mais. E eu tenho certeza que ele sente isso. E hoje eu senti isso também, porque eu preenchi aqui 1, 2, 3, 4 folhas do meu caderno com vários insights. Então, assim, pode ter certeza que hoje também você entregou muito mais do que você prometeu, porque eu aprendi pra caramba aqui tendo essa conversa. Que legal, Adriane. Muito bom ter você aqui. Eu tirei um monte de coisa.
revisei um monte de coisa aqui. Tem, inclusive, uma coisa que eu vou implementar na gravação dessa versão nova do Agrotalento Consultores, no módulo Portfólio de Produtos, que veio aqui ao ouvir a Adriane falando sobre o portfólio de produtos dela. Adriane, muito obrigado, uma alegria estar com você aqui, muito bom mesmo, viu? Obrigada, Miguel. Só mais uma última coisa, eu acho muito legal porque eu comecei a fazer o Agrotalento graças ao meu pai, né? Meu pai que me estimulou a fazer. E hoje o meu pai é aluno do curso de Agrotalento para consultores também. Hoje meu pai está numa nova fase também da vida dele, da carreira dele, e está trabalhando também com consultoria e está super dedicado aí acompanhando também as aulas do Agrotalento Consultor. Muito bom, muito bom. Seu pai é uma figura, um cara muito gente boa, cara muito do bem e muito competente no que ele faz. Né? É muito bom ter alunos bons. Isso é uma das coisas que eu ensino e eu celebro de ter conseguido isso, que um negócio ele é determinado pela qualidade dos seus clientes. E eu sou uma pessoa abençoada pela qualidade dos clientes que a gente tem. A gente tem clientes muito bons. É muito bom ter você como cliente, é muito bom ter seu pai como cliente, é muito bom ter pessoas com índole, com propósito, com valores, com determinação, com dedicação altos. E isso faz tudo ficar mais fácil, faz tudo a gente conseguir gerar mais resultado e mais valor. Então, é muito bom ver isso. E assim, estou aqui celebrando, feliz da vida, o que a gente colhe com as nossas ações e desejando que cada uma das pessoas que está assistindo isso aqui construa o seu projeto, a sua jornada, a sua estratégia de marketing, de vendas, de negociação, de posicionamento, para que isso seja natural do seu negócio também. Bom, é isso aí. Um abraço, obrigado, vamos que vamos. Valeu, Adriane. Valeu, tamo junto. Muito bom, tamo junto. Tchau, tchau.